a Mona continua sorrindo, né? Hum. Olá! Hoje a gente quer falar sobre esse livro aqui, a biografia do Leonardo da Vinci por Walter Isaacson. Ele é um livro bem grande, grossinho, ó. Demorei para ler. Na verdade, confesso que ficou estacionado um tempinho lá no meu criado mudo, mas terminei. Bom, o Walter Isaacson, só para falar, ele escreveu várias biografias. Ele tem a biografia do Benjamin Franklin, do Einstein, ele tem uma biografia dos inovadores, né, que é uma biografia geral, assim, de vários inovadores, né, da revolução digital. Então ele tem vários, tem do Steve Jobs também, então ele é um biógrafo de mão cheia. Ele é um jornalista, né, e se especializou aí nessa área de biografias. E uma das coisas que ele sempre procura trazer nas biografias dele é tentar mostrar a criatividade dos biografados, né? dos artistas, dos cientistas que ele trouxe aí. Ele quer mostrar sempre como que é essa relação entre ciência, né, e criatividade e arte está sempre envolvida. O Isaacson ele escreve muito bem, né? Então tem muitas imagens no texto, ao longo do texto, tem muitas citações, tem notas de rodapé no final do texto. Então, assim, mesmo que você não é um estudioso, né, do Da Vinci, mas é muito gostoso de você ler, né? Eu acho que é, inclusive, uma das características do Leonardo da Vinci ser essa personalidade, né? Uma personalidade super típica do homem renascentista, que é multidisciplinar, que está interessado e curioso tanto na arte, quanto na ciência, quanto nos mistérios do mundo. E eu acho que ele traz isso, né? Por isso que a gente se interessa tanto pelo Leonardo da Vinci e por essa figura da genialidade dele, né? Ele é uma. A gente perdeu muito isso, né? Porque a gente teve uma grande divisão nos conhecimentos na modernidade, né? A partir assim, do século XIX, a gente vê que os conhecimentos ficaram muito mais especificados, assim, né? Então você tem o biólogo, você tem o cientista mais específico daquela área, o engenheiro, e você vê assim que muitos gênios eles não encaravam essa divisão, né? Não tinha essa divisão. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, né? Que era engenheiro, era cientista, projetista, pintava muito, fazia projetos de engenharia, de armas, inclusive, né? Então era bastante vasto o conhecimento dele, bastante vasto a prática dele, aonde ele atuava, né? E isso ajudava até a ter uma genialidade maior em cada obra que ele fazia, né? Então ele pintava uma obra e aquilo irradiava um conhecimento vasto, tão grande que até hoje a gente se surpreende, né? Eu acho que eu vim principalmente por causa interessado nas artes, e acho que a gente pensa no Leonardo da Vinci, a primeira coisa que a gente pensa são as pinturas dele, né? Mas é surpreendente de ver como ele já criou tantas outras coisas, né? Ele inclusive fala sobre uma citação, acho que é do Schopenhauer, se não me engano, que é o talento, na verdade, é acertar o alvo que todo mundo vê. E a genialidade é você acertar um alvo que ninguém vê. E eu acho que foi isso que o Leonardo da Vinci foi muito inovador, né? Ele viu um alvo que ninguém mais estava vendo. Ele criou métodos de pintura, de perspectiva, de sombreamento nas obras de arte dele, principalmente a atmosfera, né? Aquela perspectiva atmosférica que a gente vê nas montanhas azuis que ele pinta ao fundo. E tudo isso eram coisas extremamente novas e que mudaram a pintura a partir dele, né? Então acho que isso vem dessa figura do gênio, né? Né? Então ele fala assim, no começo já ali, na página 19 ele começa falando, aliás, né, que é a sua habilidade de Da Vinci de combinar arte e ciência, convertida em ícone, graças à sua representação de um homem de proporções perfeitas, com os braços e as pernas abertas, dentro de um círculo e um quadrado, conhecida como Homem Vitruviano, fez dele o gênio mais criativo da história. Né? Então a gente Inclusive esse fica. desenho está aqui atrás. Exatamente. Né? A gente lembra isso, né? Genial essa pintura, né? Ficou muito marcada, né? Porque é exatamente mostrando, né, essa relação das coisas, né? De ciência, de matemática, de arte, né? Ele usou todo esse conhecimento vasto para produzir obras, né? Que a gente se surpreende até hoje. Né? E tudo isso com esse caráter multidisciplinar, né? Essa ideia de que ele apanhava conhecimento onde ele podia, né? Ele estava sempre nessa curiosidade em busca dessas coisas diferentes para trazer para a obra dele, para trazer para tudo que ele fazia.
Na verdade, o Homem Vitruviano, uma curiosidade, é que é um desenho num dos códices que ficaram famosos, que são os cadernos do Leonardo da Vinci, onde ele anotava diversas das suas ideias. Ele era canhoto. E ele então escrevia de trás para frente para não borrar a tinta nos cadernos dele, né? E o traço e a precisão dele é muito incrível, os desenhos que ele faz. Depois, quando ele começou a fazer dissecação de corpos humanos, ele registrava a anatomia interna dos corpos. Essa parte é muito interessante também, quando ele começa a ter esse olhar meio para medicina, e ele para tudo que é a produção artística dele para fazer essa dissecação, mas ele continua com os cadernos, então ele anota sobre o funcionamento dos órgãos, sobre a pulsação do coração para as veias, e aí ele faz essa conexão, por exemplo, como que eu posso irrigar uma cidade inteira com a água, com um pulsar, um motor que pulsa, assim como o coração pulsa o sangue para as veias. Então ele faz essas pontes, né? Observando a natureza e aplicando para outras ideias. E o desenho do Leonardo, esse do Homem Vitruviano mesmo, tá num códice e é um estudo, né? Ficou super famoso, como se fosse uma grande obra, e é um estudo que ele rabiscou ali sobre as proporções, colocou o homem no centro de um círculo e de um quadrado. O umbigo é exatamente o centro do raio, né, do círculo, e o quadrado são por onde ele encosta as mãos abrindo e fechando, né? Então isso é na verdade, uma proposta de se resolver um problema antigo de matemática, que é qual é a fórmula que te mostra qual é a área do quadrado que equivale a uma área do círculo. E o Leonardo da Vinci resolveu isso dizendo, esse centro é o homem, é pelo homem que a gente mede as coisas, é pela nossa natureza e pelo nosso olhar que a gente vai olhar todas as coisas. É bem dentro do movimento humanista, né, do Renascimento, claro, né, o homem como centro de todas as coisas. E aqui tem, para ver, né, uma imagem, quero mostrar para vocês, exatamente isso, um dos cadernos dele ali, desses códices, desenhos, exatamente disso, de mostrando a anatomia, né, do feto. A minha parte favorita foi a do Michelangelo. Quando ele chega, o Leonardo da Vinci já tinha recebido uma comissão para fazer um mural, e o Michelangelo foi lá verificar o que ele estava fazendo, já tinha ouvido falar muito do Da Vinci, e ele se considerava um escultor e não um pintor, mas também tinha recebido uma comissão para fazer a parede oposta. Então ambos iriam pintar um de frente ao outro o seu próprio mural, e eles tinham uma grande rivalidade ali, né? Então, o que aconteceu no fim é que o Leonardo da Vinci, como grande procrastinador que era, né, não conseguia finalizar direito as obras, se incomodou com tudo aquilo, estava testando suas novas técnicas, acabou que nunca conseguiu terminar o tal do mural, né? E o Michelangelo bravo porque nunca conseguiu chegar a essa comparação e ver qual dos dois tinha mais o brilhantismo dentro deles, né? Uhum. E, bom, que ele já fala assim de como que a gente deve embarcar, né? Por que a gente deve embarcar nessa biografia? Por que a gente deve ler? Isso é interessante porque o Walter Isaacson ele sempre tenta trazer como que a gente pode aproveitar, né? Então a leitura, né, ou aprender sobre a biografia de uma pessoa do passado, né? Você aprender com a vida do Da Vinci, como ele viveu, como ele pesquisava, como que era essa genialidade dele. Pelo contrário, Leonardo foi um autodidata, alguém que trabalhou para pavimentar o caminho rumo à genialidade. Então, mesmo que jamais sejamos capazes de equiparar seus talentos, podemos aprender com ele e tentar ser um pouco mais como ele era. Sua vida nos oferece lições riquíssimas. Inclusive ele termina com essas dicas práticas, né, de vida que a gente pode aprender com o Da Vinci, como, por exemplo, procrastine mais, faça listas, seja curioso, inclua nas listas coisas absurdas do tipo de escrever a língua do pica-pau, né? E claro que no final eu ia falar das ilustrações. As ilustrações são muito boas, coloridas, inclusive me surpreendi com algumas das obras de arte que eu nem conhecia do Da Vinci, que estão aqui, que a gente pode observar com mais carinho, né? E ele termina, é claro, com a Mona Lisa, que acho que a grande, né, a obra icônica e enigmática do Da Vinci, que traz a nossa atenção, assim. Então é o grande finale. Mas olha, aqui tem um pouquinho da ilustração colorida que ele traz, você pode observar com mais carinho, assim, como ele trata a obra de arte, né? Uhum. Então, assim, como eu sempre menciono também para os meus alunos, né, que a gente deve buscar, mesmo que a gente seja especialista numa área, então eu sou engenheiro,
mas vai buscar aprender arte também, né? Vai estudar arte, vai ler arte, vai entender. Se você é um artista, estuda também sobre ciência, né? E eu acho que é isso que a gente pode aprender. Essa multiplicidade de conhecimento nos ajuda a gente até a ser melhor e ter insights no que a gente produz, né? No que a gente faz. É isso aí. Bom, por hoje é só. É isso. Tchau! Tchau!